informação a vocês, temos uma responsabilidade acima da média. Tudo que nós falamos pode influenciar você, influenciar a sua família. Por isso, gente, eu não posso me furtar aqui de trazer para vocês algumas ponderações. Ontem vamos esquecer essa questão política, né? Vamos esquecer essa questão de partido, direita, esquerda, mas o SBT, junto com outros órgãos de imprensa, tem feito uma campanha maciça, como eu acabo de mostrar aqui, né, para que a gente fique em casa. Literalmente trouxe até a casa para dentro do estúdio. E nós ouvimos ontem do nosso presidente da República um outro ponto de vista. O que eu quero dizer para vocês é que o que é a hora da verdade que o SBT tem dito se embasa exatamente em opiniões técnicas, se embasa em profissionais da saúde, se embasa em experiências de outros países e, acima de tudo, essa opinião, essa forma de agir com que o governador do estado e o prefeito das nossas cidades, especialmente o Edinho Araújo aqui em Rio Preto, a decisão deles de fechar o comércio, tirar as pessoas da rua, é uma decisão que não tem fundamento político, tem um fundamento com as autoridades sanitárias e embasado em estudos realizados em outros países que já estão passando pela crise do coronavírus. Portanto, independente de qualquer ideologia política, pensamento e ideal, temos que ter a consciência e agir como as autoridades mandam. Por quê? Pode estar errado o presidente, como ele pode estar certo. Pode estar errado o prefeito, o governador, como podem estar certo. No entanto, nós sabemos que a economia é fundamental, mas do que adianta a economia sem saúde ou talvez até mesmo sem a vida? Se formos para errar, que erremos com cautela, para que a vida esteja acima dos preceitos financeiros. Esse é o caminho, essa é a linha e eu repito e peço a vocês, fiquem em casa, por favor, só saia em caso extremo. Não há notícias diferentes, não há estudos ainda mostrando que estamos agindo de forma errada. Temos que respeitar a opinião de nossas autoridades, especialmente do presidente da República, mas, no entanto, a opinião dele é a opinião dele, que inclusive destacou que é ex-atleta. Então, você que é atleta pode até balizar, você que já não é, eu peço para vocês, humildemente, que se prendam em dados técnicos. Esqueça fake news, esqueça compartilhar notícias e áudios e pense primeiramente em você e no próximo. Fique em casa, vamos aguardar até, no mínimo, até o dia 15 de abril, tá? Que é o prazo do decreto de calamidade pública aqui de Rio Preto. O estado de São Paulo, se eu não me engano, é dia 7. Bom, mais interessante é que eu recebi, agora há pouco, antes de entrar aqui no ar, eu recebi um áudio de alguém que se diz, foi compartilhado isso, que se diz médico em Presidente Prudente. E em Presidente Prudente, ontem o Marcelo Casagrande trouxe informações, eu não compartilhei esse áudio, não compartilhei, inclusive esse áudio cita o nome de alguns médicos, tá? Não compartilhei, guardei para mim, mas esse áudio, ele vem dizer o seguinte, que não tem ninguém entubado, que tá tudo bem, que apesar de 118 casos... Olha, gente, eu quero discordar, e você que recebeu esse áudio também, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Se não tem ninguém entubado em Presidente Prudente, se ninguém morreu em Presidente Prudente, amém. Será que não é porque justamente essas providências foram tomadas, especialmente pelo governador do estado? Será? Então, gente, é muito cedo para tirarem conclusões. Talvez, né, modestamente, humildemente, talvez o presidente da República possa até ter alguma razão, mas não seria esse o momento adequado. Estamos no meio de um tratamento, não é a hora de dizer ainda o que está certo e o que está errado. Fique em casa, igual eu fiz com a minha casinha aqui, ó, já derrubaram minha casinha aqui, ó. Ah, a coisa tá feia, isso aqui é meu barraco, hein, gente? Tá? Bem, hoje, continuando aí a Hora da Verdade, ajudando, orientando você, a população, tá aqui o nosso WhatsApp do povo, tá? Coloca aí na tela, WhatsApp do povo. E vamos continuar nas perguntas e hoje nós vamos falar um pouquinho aí do problema econômico, não só mais direito do trabalho, como foi ontem, foi uma audiência espetacular
está lá no Tela 2. Quem não viu o programa de ontem, com as dúvidas trabalhistas, está no Tela 2. Coloca aí o Tela 2, gente. É a plataforma digital do SBT. Lá tem todas essas dúvidas. E no meu YouTube, eu começo a postar a partir de amanhã no meu YouTube. Tem postagem no meu YouTube, mas se inscreva no meu YouTube, que lá eu estou postando todo esse material que o SBT tem feito. Então vamos começar aqui com José Bonifácio, né? A dúvida da Letícia, ela é lá de José Bonifácio. É a Letícia Oliveira da Silva, do bairro Cacetari de José Bonifácio. Vamos ver o que ela mandou para nós. Tem vídeo, gente, ou é aqui? Então vamos ver o vídeo dela. Boa tarde, Jean. Aqui é a Letícia de José Bonifácio. A minha pergunta é o seguinte: por causa aqui passou o carro anunciando que todos os comércios têm que ficar fechados. Eu gostaria de saber, por causa eu pago o aluguel da bicicletaria e aluguel da minha casa conforme o trabalho que eu faço na loja. E como que eu vou pagar os meus aluguéis ficando fechado, não sabe por quanto tempo vai abrir a bicicletaria? E assim não sei como vou fazer para estar pagando aluguel. A imobiliária não quer saber de esperar, quer o aluguel no dia, a hora certa, sendo que não tem dinheiro sem os trabalhos. Tem como vocês poderem me ajudar? Agradeço. Olha, além de álcool gel, eu gostaria que as farmácias pudessem vender um produtinho, podia ser um tubinho pequenininho chamado Bom Senso. Bom Senso. Nota 0 para a imobiliária, nota 0. Se ela não tem bom senso, nós temos o artigo 393, me corrija aí depois, produção, 393 do Código Civil Brasileiro, que ele já trata da situação de força maior, de multas, penalidades. E temos também o 478, 421, não vou falar número aqui, que isso aqui não interessa. Você sabe que sou simprão igual painel de Fusca, né? Eu falo que o povo entende. Então vamos lá, minha amiga, vamos lá, atenção. Neste momento, estamos em calamidade pública, isso, o decreto vence em 30, veja bem, um decreto legislativo do governo federal que vai vencer 31 de dezembro de 2020. Portanto, todos os reflexos econômicos, que inclusive nós vamos conversar com o professor da FGV daqui a pouco, todos esses reflexos econômicos autorizam o uso da força maior. E a força maior é aquilo que você não tem como controlar, que ninguém tem como mover uma palha sequer. Quando estamos em estado de força maior, todos os contratos podem ser rescindidos sem multa ou revisados, ok? Estou falando de forma geral. Claro, vão ter casos isolados, como as empresas de aviação, que deram a oportunidade de remarcar ou a restituição com multa. Mas aí era uma questão de não parar um serviço. Mas tratando do consumidor agora, o cidadão, individualmente, vamos lá para a câmera 2, individualmente, devem todos os contratos serem revisados. Agora veja bem, não pode, um exemplo, o aluguel venceu amanhã, calma, não deu tempo ainda de ter o reflexo, não deu tempo. O que tem que ser feito então? Então atenção você que está com o problema do aluguel, eu sei que tem muita gente com o problema do aluguel, seja empresa, seja aluguel de casa, atenção, a hora da verdade vai explicar o procedimento. Primeiramente, você tem que notificar o dono do imóvel. Quando você notificar, a notificação pode ser um e-mail, um WhatsApp ou um telegrama. Aquela notificação por AR, cartinha, não vale nada. Então a primeira coisa é fazer uma notificação, desde que você tenha a prova que o dono do imóvel ou a imobiliária receberam a notificação, tá valendo. Pode ser até aquele pauzinho azul lá do WhatsApp, um e-mail de ok. Bem, vamos lá. Nesta notificação, o que você vai dizer? Vai dizer assim, olha, tendo em vista o estado de força maior, tendo em vista que eu trabalho com tal coisa, vamos falar o caso da nossa amiga lá que tem a loja de bicicleta, tendo em vista que eu tenho uma loja no comércio de bicicletas, tendo em vista que houve a necessidade de fechamento, meu faturamento que era de, um exemplo, 50 mil, caiu 30%, 40%, dá o número. Por tudo isso, eu preciso que em 5 dias ou até 10 dias, Vossa Senhoria reveja o valor do aluguel para pelo menos diminuir tanto por cento até o mês de dezembro, certo? Preciso disso. Se não for possível fazer isso, eu quero rescindir o contrato sem pagamento de multa.
faça isso, encaminhe essa notificação, texto simples, não precisa de artigo de lei não, tá? Porque é direito básico do consumidor a facilitação do exercício dos seus direitos, ok? Então vamos lá, faz a notificação, mandou a notificação, deu prazo, não entrou em acordo, entre judicialmente, mostre para o juiz essa notificação, e aí você precisa de advogado, ok? E com essa notificação, há uma grande possibilidade do juiz fazer a justiça. E aí, ó, esse martelo da justiça funciona, ele pode suspender e autorizar o depósito em juízo do valor equilibrado. Só que também, gente, de forma geral, não vamos abusar. Estou no meu Facebook para responder mais dúvidas nesse sentido. Agora é a Raquel, do Carmo Tresso, né? Ela mora no Residencial Rio Preto. Vamos lá ver. Olá, eu sou a Raquel e eu gostaria de saber se houve alguma alteração ou mudança nos financiamentos em geral nesse período de pandemia. Bom, não houve nenhuma norma do governo dizendo que diminuiu ou aumentou. Tá? Parcelamento, nada. O governo não exarou nenhuma norma. Inclusive, até faço uma observação aqui. Cuidado, os golpistas, os marginais do teclado continuam agindo. Então, cuidado no que aparecer no Facebook, me pague tanto, vou renegociar sua dívida, cuidado. Renegociação de dívida, auxílio só do Procon, Mas vamos lá. Então, agora você me pergunta, eu tenho financiamento da casa, financiamento do carro, né? Como é que eu faço? E agora, como é que eu vou pagar isso? Que jeito que eu faço? Como é que eu procedo? Os maiores bancos brasileiros, e infelizmente nós temos 4 ou 5 bancos só no Brasil, gostaria que tivesse um punhado, né? Mas só são 4 ou 5 bancos, todos eles já divulgaram uma nota pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, dizendo que por 60 dias eles vão segurar as parcelas. Vão autorizar aí, vamos dizer, um atraso de 60 dias em até 2 parcelas. Desde que você esteja em dia com a parcela, ok? Em dia com a parcela e, claro, cada banco vai ter um critério para você solicitar esse serviço, esse aditivo ao seu contrato de financiamento. Agora não acabou por aí não, vem para cá, vamos lá. Então imaginei, você fala, mas Jean, mais 60 dias não vai dar, não é o suficiente porque minha empresa ou meu salário teve uma perda muito grande. Aí o que você tem que fazer? Procurar um advogado, fazer a mesma notificação, mais ou menos do jeito que eu falei, nos moldes que eu falei do aluguel e dizer, olha, mesmo com 60 dias, mas espere esse lapso temporal de 60 dias. Mesmo com 60 dias, não tenho condições, preciso revisar. Aí você não pode pedir rescisão, tá? Você tem que revisar. E também, gente, vou repetir a frase do meu amigo aqui, Salvador, me falou isso ontem. Temos que andar no meio do caminho, tá? Todo mundo tem que ceder um pouco. Não dá para jogar no dono do imóvel todo o ônus, não dá para jogar só no banco todo o ônus, não dá para jogar só no consumidor também. Então tem que ficar no meio do caminho, tá bom? Por quê, gente? Nós estamos vivendo um momento, e aqui quem diz não é só esse esforçado apresentador, estamos vivendo um momento que talvez, não que não possamos viver novamente, mas eu não achei ninguém que viveu nada semelhante. É realmente um estado de guerra. E para nos auxiliar, você sabe que a hora da verdade nós trabalhamos com isso aqui, ó. Verdade, que é certo é certo. Nós estamos recebendo por ligação, por Skype, né, o professor Anderson Pellegrino. Ele é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Então eu quero primeiramente agradecer essa atenção que o professor Anderson está dando para nós, disponibilizar seu tempo e a FGV também, né? Que é FGV, que eu sou caipirão, viu, professor? Eu erro aqui as palavras aqui, sou simprão, sabe? Professor, boa tarde, como é que está? Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os espectadores do teu programa. Espero que estejam em casa, se cuidando. E parabenizo você pela iniciativa, Jean. Tuas recomendações, acompanhando aqui pela telinha do computador, são muito corretas. Professor, já novamente agradecendo, né, dizer que nós estamos aqui ao vivo para mais de 200 cidades do interior paulista, são região de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Professor, na sua visão, quando e até quando
será o período que nós vamos sentir mais o impacto dessas medidas da redução econômica? Quando que o senhor acha que começam os impactos e até quando mais ou menos eles continuarão duros ainda para a população, para o empresariado de modo geral? Olha, Jean, existem muitas previsões, mas ainda é muito difícil você ter um número assertivo. Por quê? Porque vai depender do quanto tempo nós vamos ficar em quarentena e do nosso próprio enfrentamento ao vírus. A prioridade agora, não há dúvida, é o ataque ao vírus em prol da preservação da saúde coletiva. Evidentemente que quanto mais tempo ficarmos parados, menor será a demanda, menor será a produção, a paralisação do comércio, pequenos negócios, mas esse é um ônus decorrente de um período absolutamente excepcional e poucas vezes visto na história do Brasil. Mas, repito, por hora, a prioridade, inclusive como recomendam aí os especialistas, médicos, infectologistas, OMS, é que tentemos preservar a saúde permanecendo em casa e, com isso, consigamos retardar, né, a proliferação do vírus entre a sociedade. Esse ano, o professor acredita que 2020 não haverá nenhuma recuperação, a economia não deve crescer, né? Ela deve estagnar. Qual que é a sua opinião? É isso que a gente está ouvindo? Procede ou tem chance de recuperar rápido ainda esse ano? Olha, Jean, a gente vem num período de recuperação econômica nos últimos anos, depois da dura crise de 2014, 2016, porém, a crise, ela, evidentemente, ela desacelera a nossa recuperação, podendo sim nos levar a uma recessão técnica, né? A um trimestre, 2 trimestres de PIB negativo, tá? Mas eu costumo lembrar de que a economia brasileira ela tem fundamento, ela tem bases sólidas, nós temos uma demanda interna apreciável, nós temos estrutura de oferta produtiva em fase de expansão em função da recuperação, então dá para haver recuperação sim. Agora, claro, volto a repetir, isso vai depender do tamanho da paralisação e da consequência dela no PIB. Quanto a 2020, eu arrisco dizer que é um ano, infelizmente, resultado ruim, tá? Como previsão. Ou teremos um PIB pequeno, ou eventualmente até negativo, o que aí vai configurar, de fato, uma recessão em termos de ano, né, para 2020. Mas é uma consequência, repito, de um problema maior, mais grave na área de saúde, que também não é privilégio nosso. A gente tem que lembrar que a pandemia ela é global e vem afetando duramente outros países. E isso também afeta a nossa economia, gostemos ou não, né? Porque são parceiros comerciais, são investidores internacionais que têm o Brasil como alvo e que, evidentemente, se recolhem em função da crise. É o próprio comércio exterior, a balança comercial, as exportações, tudo isso tende a desacelerar, né? Perfeito. Agora, para encerrar, uma opinião importante do professor. Claro. Podemos afirmar que essa crise ela é sui generis, ela é diferente de todas as outras. Podemos afirmar que as medidas que os governos estão tomando são também medidas bem fortes também? São medidas com atenção maior abrangência, maior peso que das outras crises do passado? Olha, vou falar em termos gerais, Jean, eu não tenho a menor dúvida. Esse é um momento em que o agente governo tem que assumir a condução das ações anticíclicas, ou seja, das ações que vão na contramão da desaceleração. Tá? A gente tem observado vários países concedendo linha de crédito, liberando renda extra para trabalhadores desempregados ou trabalhadores de baixa renda, famílias. Isso, sem dúvida, é absolutamente necessário no momento como esse. Essa é a maneira que a gente tem de retardar o efeito dessa crise na área econômica, né? Colocando esse agente governo na ponta, né, da atividade econômica, evidentemente por um tempo limitado, é algo temporário, mas no sentido de amenizar os impactos negativos.
Professor, olha, muito obrigado. Continue em casa aí. Vão ter chance da gente se conhecer pessoalmente. Eu agradeço demais a sua atenção, o seu carinho, né? E até a próxima. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Bom, vocês viram que interessante? Então, as medidas que os nossos governantes estão tomando na área econômica também são diferentes, são mais fortes, são mais abrangentes. Essa é uma esperança que nós temos. Só que temos que conciliar, gente, saúde com a economia. Não dá para fazer de um só, cuidar só de um. Mas cuidar não podemos nesse tempo de dificuldades, não podemos esquecer de quem? Quem nos dá alegria, ainda mais agora que estamos em casa, vendo os nossos pets, nossos bichinhos. A gente está em casa. Agora você está vendo, né, cachorrão, que você não está dando banho no teu cachorrinho, né? Você está vendo, está perguntando para dona Maria, mas o bichinho está fedido. Por que será? Você está vendo como é que você não estava dando atenção para ele? Olha o que o Mercadão Agropet tem, mesmo nesse tempo de dificuldade sanitária, econômica. Econômica não vou nem falar porque é o melhor preço da região, ponto. Agora olha só a sua segurança, a sua saúde. Dá uma olhada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, agora o Mercadão tem mais uma opção. Para você que não quer descer do carro, não ter contato na loja, agora a gente está com a opção de drive, tá? Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Aqui vai ter uma pessoa, separa o carro aqui. Aqui vai ter uma pessoa e você pode estar fazendo um pedido com ela, pagando aqui mesmo. Você pagou, recebeu ou no cartão ou no dinheiro, você pagou, ela vai mandar o pedido lá dentro da loja, vai ter um rapaz aqui sempre na porta, você não precisa descer do carro. Vai pagar aqui tudo certinho e vai ter uma pessoa aqui para colocar a sua ração, o que você comprou dentro do carro e você vai embora, para ter zero contato mesmo. Além disso, a loja está disponibilizando álcool em gel, os funcionários estão com luva, com máscara, para proteger vocês também e proteger a gente. Então, o que vocês puderem evitar é muito importante. Já tudo isso passa e quem não quiser vir até a loja, mesmo com a opção do drive, a gente faz a entrega também, tá bom? Agora eu vou voltar para minha casinha, pegar mais uma aguazinha lá, vamos pro intervalo, vai e volta rapidão. E vou começar com os meus abraços, né? Obrigado pela audiência, o carinho que vocês têm dado, não só aqui no SBT ao vivo, como também no Facebook do SBT Interior, a audiência maravilhosa, o Zap do Povo tá aí, tá? Um abraço agora para Maria Clara e o Adriano de Uchoa, tá? E quem fez aniversário ontem? Foi os dois, olha aí, beijo no coração. E também aniversário ontem, né? O Guilherme de Vicentinópolis, tá? Olha lá, Vicentinópolis, grande abraço para Vicentinópolis, Guilherme. O Victor de Andradina, tá? O Jefferson Henrique da Silva e a Joelma Borges da Silva, também de Valentim Gentil, tá? Ó, agora abraço especial pro meu tio Renato lá do Solo Sagrado, meu tio Sidney que fez uma cirurgia, esteja em paz, vai dar tudo certo, e pra minha amiga Lois que acompanha nosso programa, né, Lois? Beijo pra vocês todos aí, tá bom? E olha, gente, falar em tempos de austeridade, temos que também nos preocupar sempre com os profissionais. Essa austeridade de saúde que vivemos, tá aí um bom exemplo a ser seguido por todo mundo. É o CREA São Paulo, o profissional que faz parte do CREA, nossos engenheiros, ele está seguro. Sabe por quê? Através do aplicativo, o profissional pode ter acesso aos principais serviços de maneira online, para trabalhar de forma remota. Baixe agora o seu aplicativo do CREA São Paulo, disponível no Play e no Google Play e no Play Store. Ou acesse os demais canais digitais do CREA São Paulo. Vou dar um exemplo aqui, o site, que é o www.creasaopaulo.org.br. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Sempre na frente, sempre mostrando o jeito certo de fazer as coisas. Bom, continuando as dúvidas, tá? Lembrando que tá lá no Tela 2,
está lá no Tela 2. Vamos falar do IDI Moreira, nosso querido IDI Moreira, que mora no bairro Zorita, aqui de Rio Preto. Vamos lá ver a dúvida dele. Olá, boa tarde, Jean, tudo bom? Eu me chamo IDI e eu queria tirar a dúvida minha. A minha filha, ela estuda e ela depende da perua para estar indo e voltando da escola, né? Então eu queria saber se, como a escola parou por tempo indeterminado, não sabe quando vai voltar, eu queria saber se eu continuo pagando essa perua ou não. Porque falaram para mim que eu tenho que continuar pagando, independente da minha filha estar indo ou não para a escola. Então, tira essa dúvida aí para mim, fazendo favor, Jean. Valeu. IDI, excelente pergunta, vai ajudar muita gente. A prestação de serviço, ela está condicionada a uma despesa. Veja bem, se você quiser ter a certeza que vai ter aquela vaga naquela perua, você deve continuar pagando. No entanto, não o mesmo valor, porque o prestador de serviço ele não vai estar se locomovendo com o veículo. Então, deve ser combinado entre as partes uma revisão do valor enquanto perdurar a suspensão das aulas. Uma revisão, baixar para tipo 50%, 40%, 30%, de forma que você tenha a vaga, a reserva de vaga naquela Kombi garantida. Não pode haver cobrança, execução. Se quiser rescindir, pode rescindir. É difícil para os dois lados, por isso que o dono da Kombi também, da van, tem que ter esse bom senso, né? Porque cobrar um serviço integralmente que não está sendo prestado fica difícil. E também deixar o dono da van totalmente sem nada complica. Então tem que ser tirado as despesas e chegar numa continha aí, tá bom? Isso se chama bom senso. Olha, ficou muita coisa sem responder, muita coisa. Meu Facebook hoje, 5 horas, 5h30 da tarde, atenção, 17h30, 5h30 da tarde, eu estarei ao vivo no meu Facebook, não é o do SBT não, é o do Jean Dornelas aí, respondendo lives, várias perguntas ao vivo, tá? Facebook, curta a minha página, não tem mais como ter amigos, tem que curtir a minha página, Jean Dornelas com J, tá bom? Entra lá e acompanha. Agora eu vou para minha casa. A paz de Deus. E fique em casa, faça como eu. Vai para casa, cavalo. É isso aí. Virou um regaço aqui. Minha casa caiu.